Sejam todos muito bem-vindos à nossa live do improviso, essa live que nós vamos falar sobre captação de recursos. E hoje a gente vai contar com a participação do Márcio Neri. Ele já está entrando aí, ó, avisando aí o pessoal que a gente está aqui já ao vivo. Se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Esse canal é voltado para aquelas pessoas que querem acelerar as cidades inteligentes no Brasil. E hoje nós vamos falar de um tema muito especial, que é um tema que é pedido aqui muito na nossa audiência, que é a questão da captação de recursos. Então, já vai avisando aqui, ó, já pega esse aviãozinho que tá aqui, ó, esse aviãozinho que tá aqui embaixo, já chama a galera e avisa já marca aqui nos comentários, avisa que a gente tá ao vivo, chama todo mundo, porque a gente já tá entrando aqui, já vamos começar todo mundo junto. Deixa eu chamar aqui o Márcio para ele poder já entrar aqui, ó. Deixa eu só avisar ele aqui. Já estamos ao vivo. Ele já vai entrar aqui com a gente, já tá tudo confirmado. Boa noite, você que é Alice, que tá aqui com a gente. Olha aí, Robertinha, seja muito bem-vinda. Olha a Fernanda, que saudade, tá sumida. Olha aí o Leonardo Belo também, Alice, da turma 11, turma 11. Se você é Alice, joga isso, ou Alice, qual que é a sua turma, para o pessoal poder conhecer você aqui. Ó, enquanto o Márcio não chega, ele tá entrando aí já. Ó, o Márcio entrou aqui, gente. O Márcio entrou e eu nem vi, peraí. Deixa eu botar ele aqui. Ei, Márcio, ó, aceitei aqui já seu pedido. Vamos ver se você vai entrar. Se vai dar certo. Olha só, mas você tá todo estiloso, hein, Márcio? Nossa Senhora! Boa noite! Peraí que eu falei me arrumar, né? Tudo bom? Bem, Grazi? Boa noite. Tudo bem. Você fala de onde, Márcio? Só para o pessoal saber. Campinas, São Paulo. Campinas. Tá chovendo aí? Aqui não, mas nas cidades vizinhas sim. Menina, aqui tá um pé d'água. Inclusive, se a internet cair, vocês já sabem, né? A gente ainda não vive numa cidade inteligente. Sinal de internet pode ser que fique instável. Então, mas ainda que fique instável, não vai embora. A gente vai ficar aqui e eu vou voltar, tá? Se por acaso acontecer aí de eu cair, o Márcio vai estar lá, que a cidade dele daí tá no ranking das cidades inteligentes. Deve ter um sinal de internet melhor que a minha. Né, Márcio? Mas, brincadeiras à parte. Fala comigo aqui. Como que você começou a entrar? Apresenta aí para o pessoal te conhecer. Fala um pouquinho quem é você e como que você foi parar nesse mundo aí de captação de recursos. Se apresenta aí para o pessoal, para quem não te conhece. Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo e os que vão nos assistir ainda. Eu sou Márcio Neri, sou engenheiro de formação e trabalho com consultoria e assessoria a entes públicos e privados. A minha vida profissional nesse meio, ela iniciou com um escritório de elaboração de projetos à prefeitura aqui no estado do Acre. Eu sou um acreano, né? Nascido na cidade de Tarauacá, no interior do Acre, e agora, atualmente, estou morando aqui em Campinas, São Paulo. E já trabalho há bastante tempo com essa questão da captação de recursos, da gestão do recurso captado, né? Elaboração de projetos, elaboração dos termos de referência, a busca por emendas parlamentares, a busca por extra-emendas, enfim, né, recursos municipais, estaduais e federais. Nossa, e como que você foi parar nesse mundo, meu filho? O que fez você virar um... Como é que eu conheci esse mundo, né? Eu conheci, com 14 anos, eu fiz um curso de informática. Aliás, eu concluí um curso de informática com 14 anos. E com 18 anos, surgiu a oportunidade de trabalhar em um escritório que é sediado em Rio Branco, a Associação dos Municípios lá. E, e essa associação, ela é um dos maiores escritórios de elaboração de projetos a municípios, né? Eu entrei lá como técnico de informática e saí de lá como executivo da entidade. E no meu tempo de executivo, a gente elaborava, em média, por ano,
aproximadamente de 500 a 700 projetos, de tudo que tu possa imaginar, desde construção, reforma, ampliação, pavimentação, custeio, eventos, enfim, de tudo. Então isso aí me deu uma bagagem, né, para poder entender como é que funciona todo esse universo e para poder trabalhar com isso e ajudar muitas pessoas. E lá eu percebi, trabalhando lá, que o terceiro setor precisava de ajuda, porque as pessoas não sabiam nem captar recursos, né? Não sabiam nem que existem recursos que podem ser captados por associações, cooperativas, sindicatos, enfim, a gente vai falar sobre isso, né? Então, assim, as pessoas por desconhecimento e por eu conhecer e saber que é possível, aí isso me incentivou mais e hoje eu sou focado nisso e trabalho com entidades do Brasil inteiro. Que bacana, Márcio. E como que você chegou a mim? Como que eu cheguei a Grazi? Foi interessante, né? Esse tema, cidade inteligente, é um tema que está muito na atualidade, né? Na verdade, já deveria estar há bastante tempo, mas está sendo bem divulgado agora. Então, acaba que a captação de recursos e cidade inteligente são coisas que se complementam. E alguns conhecidos que te conhecem, que me conhecem, que foi causando reuniões, até que um dia a gente se esbarrou em uma reunião, né? E quando eu te escutei e a tua abordagem sobre esse tema, eu percebi ali que a gente tinha tudo a ver esse trabalho, tanto que eu faço quanto que tu faz, que são trabalhos que se complementam. E aí foi por causa disso, né? Esse network, vamos dizer assim. E aí os nossos caminhos se cruzaram, né? Exato. Então, quem foi esse guia e esse anjo, né, que nos uniu foi um aluno da mentoria Lice, né? Exato. Foi um dos meus alunos que virou para mim e falou assim: Grazi, eu conheço um cara e você precisa conhecer esse cara. Esse cara, ele vai ajudar a acelerar cidades inteligentes. E aí marcamos uma reunião e aí o Paulo nos apresentou e nasceu uma parceria, né? E hoje nós vamos fazer um anúncio aqui, né? Também, né? Das expectativas para 2022, né? Hoje a gente está fechando parceria e o Márcio vai vir compor o quadro de professores do Instituto Smart City. Olha só que maravilhoso! A gente vai ter esse profissional mega gabaritado para nos ajudar a acelerar as cidades inteligentes. Então, você que é aluno da mentoria 2022, temos novidade. Uma delas são aulas contínuas, né, constantes aí com o Márcio, para ajudar vocês, que são os nossos alunos, a captar recursos para os seus projetos. Gostou? Fala aí para mim se você gostou dessa parceria aí. Manda aí no chat. Fala aí para mim se isso vai ser bom, se vai ajudar a acelerar as cidades inteligentes. Manda aí para mim. E se você é novo aqui, não sabe do que a gente está falando, já vou fazer aqui um parênteses antes da gente entrar propriamente no assunto de captação de recursos, que eu tenho aqui algumas perguntinhas para te fazer. Fazer aqui um convite para você entrar aqui e já assinar tanto o meu canal, o meu perfil, quanto o perfil do Márcio. Né? Então, se você quer entender de captação de recursos, isso aí é para você um gargalo. O Márcio libera conteúdo toda semana. Sai lá vários contatinhos, né? Vários videozinhos no telinhas, assim, vários insights sobre captação de recursos. Ele vai dando dicas sobre captação de recursos. E ele também faz conteúdo no YouTube, né, Márcio? Fala aí, explica pro pessoal aí quais são as suas redes, pro pessoal também te seguir. Na verdade, faz um momento aí. Esse universo todo, né, eu já trabalho há quase 24 anos, né? Mas no mundo digital faz pouco tempo, né? E eu estou numa parceria com a minha mãe, ela é minha sócia no mundo digital, e a gente está aí engatinhando nesse mundo digital, né? Aprendendo os vídeos, o que tem que ser postado, copyright e etc. Mas só que eu tenho o meu canal do YouTube, eu tenho uma fanpage, o Facebook, eu tenho o Instagram, LinkedIn, Twitter. Então, todos os dias eu estou postando conteúdos, né? Até porque o que é mais, que eu vejo que é mais necessário é desmistificar essa parte de captação de recursos, porque as pessoas realmente não entendem. São poucas pessoas que sabem sobre isso. E eu quero agora que a maior parte da população entenda que isso é possível, né? Por exemplo, aquela pessoa que já ajuda moradores de rua fazendo uma marmita na casa dela de forma voluntária, ela nem entende que ela pode captar um recurso e ampliar aquelas ações
e também ela pode até poupar o dinheiro dela que ela já gasta, ou pode continuar com o dinheiro dela investindo naquilo ali, mas que existe recurso público para aquela finalidade. Então, quando você quer fazer o bem a alguém, né, é uma ação de interesse da sociedade, existe recurso sim disponível para isso e tem como se fazer isso. E com apoio político, sem apoio político, enfim, são vários casos. E, Márcio, você falou que você quer desmistificar a captação de recursos, né? E explicar para a população um pouco mais sobre isso. Então, vamos começar falando assim, quem pode captar recurso? Boa. Captação de recursos é um assunto muito amplo, né? Então, nós temos aí muitas, vamos dizer assim, muitas vertentes na captação de recursos. Existe a captação de recursos, por exemplo, aqui em São Paulo, tem a captação de recursos da nota fiscal paulista. Então, tem a nota fiscal paulista, tem as leis federais que permitem às empresas privadas, inclusive, captarem recursos. Existem a possibilidade de captar recurso municipal, só que nós sabemos que nem todos os municípios, né, têm um orçamento assim para atender, como, por exemplo, o município aqui onde eu resido atualmente, que é Campinas. Existe a captação de recurso estadual, existe a captação de recurso federal, existe a captação de recurso internacional, a fundo perdido. Nossa, são tantas. E também eu posso captar recurso federal, por exemplo, através de editais de chamamento. Então, assim, vamos lá. Um ente público, como uma prefeitura, quais são as possibilidades que ela teria para captar recurso, uma prefeitura? A prefeitura ela pode captar recursos. Quando eu falo prefeitura, é toda a gestão municipal, né? A prefeitura, as secretarias, empresas públicas municipais, consórcios públicos municipais, associação de municípios, etc. Então, o que eles... Câmaras municipais Câmaras também? municipais. Câmaras municipais também? A Câmara de Vereadores? Eu falar sobre isso agora, só encerrar esse ponto aqui. Então, a rede municipal, vamos dizer assim, a rede municipal, ela pode sim captar recursos. E ela pode captar recursos tanto do governo do estado quanto federal. Mas por que os meus vídeos, todos os dias, são focados em recursos federais? Porque o recurso federal está disponível para o Brasil inteiro. E nem todos os estados têm esse orçamento tão grande como São Paulo, por exemplo. Mas a gente pode até falar sobre isso em outras lives, sobre recursos estaduais. Então, o recurso federal, ele é disponibilizado às prefeituras para tudo que tu possa imaginar, desde equipamentos, obras, custeio. Acontece que as pessoas, por falta de conhecimento, acham que captar recurso é construir alguma coisa, pavimentar uma rua. Então, ficam focando só nessa parte. Mas a captação de recurso ela é tão vasta, como, por exemplo, poucas pessoas sabem que eu posso captar recurso. Por exemplo, eu sou um secretário de cultura, e eu sou a secretaria, né? Eu não tenho técnicos, a secretaria não tem ninguém, só tem eu lá. E tem muitos, acredite, né? Tem muitas secretarias municipais que é só o secretário, não tem corpo técnico nenhum. Então, como é que um cara desse consegue executar uma ação na secretaria dele? Ele pode captar um recurso para ele contratar toda a equipe. E esse recurso, por exemplo, vai ser utilizado nos 4 anos de mandato do prefeito, por exemplo. Olha só, e as pessoas nem sabem disso. A maioria das pessoas não sabe se é possível, né? Porque a maioria das pessoas deduz que captar recurso é captar para uma obra. Mas, Márcio, eu vou fazer aqui umas perguntas, que eu sei que está passando na cabeça da nossa audiência. Mas, Márcio, a minha cidade, ela tem menos de 20 mil habitantes. Ela pode captar recurso? Com toda certeza. Olha só que interessante a sua fala. A minha cidade tem menos de 20 mil habitantes. Eu tenho casos no meu canal, aí, se você procurar lá, você vai achar. E os vídeos estão em todas as redes sociais, tem os mesmos vídeos. Então, tanto faz qual a rede social que você escolher. Então, eu tenho um caso, por exemplo, postado de um município com menos de 20 mil habitantes que captou um recurso para construir uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, de urgência e emergência. E pela portaria do Ministério, isso aí só pode ser disponível a municípios acima de 50 mil habitantes. Olha só, quando tu começa a entender desse universo de captação de recursos, tu começa a perceber que tem coisas que tu pode fazer que tu nem sabia que era possível, entende? Que ao invés de você cruzar os braços e esperar um edital ser publicado pelo Ministério, eu posso provocar a minha captação de recursos, eu mesmo ir lá buscar, na fonte. Que bacana. Então, a captação de recurso, sobretudo quando a gente está falando aí de recurso federal, tem para todo mundo. Sim. É para os 5.570 municípios. Exatamente, tem para todo mundo, né? Esse ano de 2021, por exemplo, a LDO foi aprovada, ano passado em dezembro, com uma rúbrica no texto dizendo que até 50 mil habitantes, o município nem precisa estar adimplente. É um outro mito da captação de recursos. As pessoas acham que para captar eu preciso estar adimplente. Na verdade, não.
nem toda captação exige adimplência. Por exemplo, saúde, educação e assistência social está na Constituição. E quando a captação exige a adimplência é uma fase mais à frente, não é no início. Eu tenho um tempo hábil ali para poder contornar aquela minha inadimplência. Olha que bacana. Mas, Márcio, o Brasil está quebrado. Não tem dinheiro. Dinheiro é boa. Ó, ano passado, isso é muito interessante, eu tenho muitas postagens sobre o orçamento, né? Ano passado, somente a prefeituras, o governo federal, ele destinou de extra emenda, coisa que não é emenda, quase 5 bilhões de reais. Isso só na plataforma Mais Brasil, apenas a prefeituras. Esse ano eu fiz o levantamento agora, apenas na plataforma Mais Brasil. Por que eu falo apenas plataforma Mais Brasil? Porque a plataforma Mais Brasil é uma dentre 100 plataformas que o governo federal tem. São aproximadamente 100, tá? É muita coisa, é um mar de plataformas. Então, esse ano, dia 12 de novembro, eu e minha equipe, a gente fez um levantamento. E de tanto de prefeituras quanto de ONGs. Então, de prefeituras, por exemplo, através de emendas parlamentares, né, que são algumas do orçamento impositivo, como as individuais, bancada, comissão de relatoria, foi até 12 de novembro tinha sido firmado contrato e um valor estimado de 1 bilhão e 500 milhões de reais de emendas. De extra emenda, que não é emenda, que é saldo ministerial de extra, apenas a prefeituras, apenas na plataforma do Brasil, 1 bilhão e 200 milhões de reais. E aí eu te pergunto, não tem dinheiro? E ano passado foi quase 5 bilhões. Então, na verdade, se a gente for somar as últimas 2 décadas, apenas de extra emenda, vamos fugir das emendas, né? Quando a gente pede apoio, geralmente o parlamentar diz, eu não tenho emenda. Tudo bem, eu não preciso ter emenda, eu só quero ter o apoio, que seria a extra emenda. Então, se a gente for somar esse orçamento, ele é superior a 50 bilhões de reais. É muito dinheiro. Então cai mais um mito nessa noite, que é a de que não tem dinheiro no Brasil. Eu falo, mas às vezes as pessoas não acreditam no que eu falo. Né? Eu falo assim, gente, como que o Brasil não tem dinheiro se a gente está entre as 20 maiores economias do mundo? Já tivemos entre as 10, agora nós estamos entre as 20, mas continua grande, continua rico. E esse dinheiro está lá. Só que para chegar lá, né, tem um caminho para chegar lá. Não é simplesmente vou bater na porta e o dinheiro vai sair, né? Quais são, assim, se você pudesse citar para a gente, assim, diante de toda a sua experiência, de mais de 25 anos captando recurso, se você pudesse citar para a gente, assim, 3 erros. Os 3 erros mais comuns que a galera faz quando ela vai captar recurso. Bem, os 3 principais erros na captação de recursos, vamos falar de recurso federal, né? Através dos ministérios, eles acontecem nas fases iniciais, né? Qual é a fase inicial da captação de recursos? Primeiro eu tenho que identificar o objeto que eu quero com o programa ministerial. Eu tenho que achar em algum ministério, em algum programa, o objeto que eu quero executar. Então, digamos que eu queira, por exemplo, construir uma creche. Então, Márcio, creche da educação só tem no MEC. Não. Então, não quer dizer que só tem no MEC. Eu posso construir uma creche com recursos de outros ministérios, como, por exemplo, o Ministério da Defesa, como, por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, quando eu não faço o direcionamento correto do objeto que eu quero para o programa ministerial certo, o que vai acontecer lá na frente? Vai acontecer um impedimento técnico. Então, esses 3 principais erros, todos eles vão cair no que nós chamamos de impedimento técnico. E ali é quando a proposta é rejeitada. Então, tem muitos municípios que não fazem o enquadramento correto do objeto com o programa ministerial, e aí cai no impedimento técnico. O outro principal erro é quando o município ele não atende aos pareceres do ministério. Olha, eu sou engenheiro, e engenheiro e arquiteto e escritório de engenharia e arquitetura tem no Brasil inteiro. Agora, engenheiros e arquitetos e escritório de arquitetura para aprovar projeto em ministério é diferente. São outras, é como se fosse, deveria ter até uma faculdade para isso. Porque é muito mais difícil, é muito complicado, são muitas portarias, normas de diretrizes. Então, qual é a outra grande falha? Não consegue aprovar os projetos dentro do prazo hábil, né? Porque existe um prazo que é a cláusula suspensiva, que eu tenho que aprovar meu projeto de engenharia. Então, a grande maioria dos municípios não consegue aprovar. Então, é muito recurso devolvido. E o terceiro, né? Então, o primeiro seria o mau enquadramento do objeto como programa ministerial. O segundo, a questão dos projetos que não atendem aos requisitos ministeriais.
E o terceiro, né, o grande gargalo dos municípios. Esse ano, eu e minha equipe, a gente fez para mais de 1.400 diagnósticos, que é um documento extraordinário, que fala muita coisa de uma prefeitura. E o que a gente percebeu? A CPL, a Comissão Permanente de Licitação. As licitações muito atrasadas, muito devagar e muito falhas. E agora até mesmo o governo federal colocou, inclusive, que o resto a pagar de 2019 tem até 31 de dezembro, agora, para poder aprovar o processo licitatório, porque senão vai ser cancelado tudo. E acredite, vários municípios já agora já sabemos que não vão conseguir cumprir esse prazo, porque o processo licitatório está muito devagar e muito lento e não vai atender. Eita, então assim, só o pessoal, só para fazendo aqui uma síntese, né? Então o problema não é só de projeto, né? Porque as pessoas falam assim, dinheiro tem, o que falta é projeto. Falta projeto porque não é qualquer pessoa que pode fazer um projeto que consegue, que hoje está capacitado para fazer um projeto que atenda aos requisitos do Ministério. Porque uma coisa é fazer projeto de engenharia e arquitetura, outra coisa é fazer projeto de engenharia e arquitetura para o Ministério, que ele é mais rigoroso. Então tem uns segredinhos aí na elaboração desses projetos que precisa ser atendido. Outra coisa é a questão da gestão, né? Aí você está falando da gestão, né? Da gestão desse projeto, que não adianta, você pode ir lá e contratar o escritório de engenharia e arquitetura especializado em projeto para ministério. Mas se pegou o projeto e colocou no ministério errado, não vai captar também. Correto. E se não faz o acompanhamento do processo junto ao Ministério, não adianta ter feito o direcionamento para o Ministério e nem estar ali com o projeto perfeito. Também tem um processo depois, e isso assim, nós não estamos nem falando de prestação de conta, nós estamos falando do processo para captar o recurso, né? Então tem aí três pontos estratégicos que precisa, e quem vai atuar... O que eu falei até agora aqui, esses 3 pontos, nem a execução foi iniciada ainda. É na primeira fase ainda. É na primeira fase. E aí o povo começa a perguntar assim, mas por que as pessoas... Qual que é um ideal que tem assim na mente das pessoas? As pessoas acham que falam assim, eu vou lá pegar dinheiro, vou bater na porta e o dinheiro vem. Não, tem um monte é um processo, né? Tem um caminhozinho aí que precisa ser trilhado, tanto na captação, quanto na execução, quanto na prestação de contas depois, né? E essa parte também é bom deixar claro, né, Grazi, que isso aqui que eu falei, por exemplo, serve tanto para a prefeitura, governo estadual, para ONGs, serve para todo mundo, né? A ONG também tem que licitar. Dependendo do recurso e a finalidade que ela vai ter, a ONG, a entidade privada sem fins lucrativos, a OSC, a OCIP, terceiro setor, chame como quiser, ela tem algumas facilidades a mais. Tem. Mas dependendo do recurso, do valor, do objeto, de alguns fatores, ela vai precisar até licitar. Então tem ONGs que licitam, fazem uma tomada de preço, fazem uma concorrência, tem ONGs que tem que fazer isso aí. Uma carta convite, uma dispensa de licitação, ou apenas 3 orçamentos. Né? Então, dependendo das circunstâncias, tanto faz se é ente público ou privado. Os erros vão ser os mesmos. Né? Agora, outra coisa interessante. Vou captar um recurso para uma obra, construção, reforma, ampliação. Independente se é ente público ou uma ONG. O projeto, eu não preciso no início. O projeto ele vai ser dado um tempo para ele após a assinatura do instrumento. Então, eu não preciso de um projeto no início. Então, eu posso, sim, captar um recurso sem ter um projeto de engenharia. Eu não preciso ter um projeto de engenharia. Só que eu preciso estimar, né? Quanto que vai custar aquilo ali? Então, eu preciso ter uma estimativa. Se eu não sou engenheiro, eu tenho que conversar com algum engenheiro, algum arquiteto que estime para mim, quanto que vai custar isso aqui? Quanto que vai custar aqui a reforma desse hospital? Nós vamos captar um recurso. Hoje eu fiz uma postagem. Hospitais captam recursos, né? Santa Casas captam recursos. Maternidades captam recursos. Fundações hospitalares captam recursos. Associações hospitalares captam recursos. Então, eu quero fazer uma reforma aqui na fundação hospitalar e eu gostaria de captar um recurso com apoio e sem apoio. Outra coisa também, as pessoas acham que porque eu tenho um apoio político, de qualquer maneira vai ser aprovado. Não vai. O apoio político, ele não vai passar por cima das normas e diretrizes do Ministério. O que é o apoio político? O apoio político é quando o político vai lá e demonstra que o teu projeto é de interesse dele e que o Ministério dê a você uma chance para que você apresente o teu projeto ao Ministério, independente se é obra, equipamento ou custeio. Só que essa chance, tu vai estar de igual para igual com todo mundo.
Agora, uma coisa que é bem interessante a gente saber aqui, uma curiosidade. Em 2019, foram apresentadas apenas na plataforma do Brasil 59 mil chances dessas. 59 mil sonhos, 59 mil captações foram apresentadas na plataforma do Brasil em 2019. Dessas 59 mil, apenas 13 mil foram aprovadas. Apenas é muito forte, né? Porque 13 mil é muita coisa. Só que, se a gente for comparar com o volume total, foram descartadas 41 mil. Então, entra naquilo que a gente acabou de me perguntar. Por que foi descartada, né? Quais são os 3 principais erros? Por conta de tudo aquilo lá, impedimento técnico, etc. Mas o que é importante nós entendermos é o seguinte, é muita gente pedindo e pouca gente conseguindo recurso de fato. Por quê? Porque falta uma série de coisas, mas dinheiro tem. É isso aí. O pessoal estava mandando aqui no chat, fazendo perguntas sobre assim... Grazi, mas Câmara de Vereadores pode captar também? Sim, falamos isso aqui que também, Vamos né? dar um exemplo? Tanto o governo quanto o terceiro setor, né? Sim. Vamos dar um exemplo de captação para a Câmara? Vamos dar um exemplo de captação para a Câmara. Tem muito vereador. Quem é vereador aí? Bota aí um hashtag sou vereador para eu saber aqui se os vereadores estão aqui presentes para a gente poder ver aqui. Ó. Me fala aí se você é vereador, se você está acompanhando a gente. Se você quer saber quais são os casos aqui que a Câmara pode captar recurso, manda aí, deixa eu ver se vocês estão aqui. Enquanto isso aqui, antes de você responder, deixa eu dar uns recadinhos aqui para vocês. Ó. Semana que vem, a gente vai fazer um evento aqui no canal. Um evento gratuito, online, que começa na terça-feira. Então, a gente tem live na terça-feira, na quarta e na quinta. E as lives, elas vão acontecer simultaneamente no Instagram e no YouTube, tá? Só que no YouTube a gente vai ter compartilhamento de tela. Então, se você quiser visualizar o compartilhamento de tela, você assiste no YouTube. Para você poder participar desse evento que é gratuito, você vai no link da bio, se cadastra, que é o Smart Citizen Day. Eu vou passar para você os 5 passos que você tem que seguir para começar a acelerar cidades inteligentes, ok? Fica aqui o convite para você poder participar. Se você é novo aqui no canal, já assina aqui o canal. Segue o Márcio Neri também aqui no Instagram, tá? Segue as redes sociais dele também. No nosso feed tem um post lá, tá marcado, Márcio Neri. Então depois você pode ir lá no feed e marcar. Você aproveita, vai lá depois também e coloca nos comentários. Marca alguém que precisa conhecer disso daqui, que está querendo descobrir como é que capta recurso para o projeto dela, né? E ela precisa descobrir aí que sociedade civil organizada capta recurso, que prefeitura capta recurso, que Câmara de Vereadores capta recurso e que tem dinheiro sim, né? Então, marca o coleguinha aqui nos comentários, já convida ele aqui, já clica nesse íconezinho aqui embaixo, que é um aviãozinho, ó, já avisa a galera que a gente está aqui. Se você ainda não... Se você recebeu esse link pelo WhatsApp e ainda não convidou a galera, convida, né? Então, já manda lá no WhatsApp. Entra nessa live para discutir um tema importante que vai ser importante para você, né? Já chama a galera. E, Márcio, dá um exemplo para gente. Ó, vou deixar aqui um abraço para Renata Cunha, do Legislativo, que é nossa colega aqui também Renato, nós estamos devendo uma live, hein, Renato? Desde o ano passado nós estamos falando que nós vamos fazer essa live. Vou cobrar ao vivo. E aproveitando que a Renata entrou, fala pra gente, Márcio, como que a Câmara de Vereadores pode captar recursos. Nós temos as vereadoras aqui, ó, a Giane, primeira, a Edi aqui de Chapecó, a primeira suplente, tá aqui, ó, a Leda, futura vereadora, a Jo Dias tá aqui também, que são vereadoras. Então fala pra gente, dá um exemplo aí de como que elas podem várias fazer. captações já foram realizadas para câmaras municipais, várias. Desde construir a sede da Câmara, ampliar, reformar, equipar, mobiliar, equipamentos de informática e veículos. Esses dias eu estive aqui no município de São Paulo com a pedido de um vereador. E a gente estava conversando lá, batendo um papo, e ele falou, olha, a gente está aqui agora, a gente juntou um orçamento aqui da Câmara, né, e nós sabemos que as câmaras municipais, até 100 mil habitantes, elas recebem 7%, né, da receita do município. Então, ela sobrevive disso. E aí o vereador falou, olha, a gente conseguiu juntar aqui um dinheiro e nós vamos comprar uns veículos para a Câmara. E eu falei para ele, mas por que vocês não fazem a captação de recursos para adquirir esses veículos? E é possível, Marcos, fazer isso? Claro que é possível. Então, uma Câmara, ela pode sim fazer a captação de recursos. Um exemplo, a Câmara, os vereadores se reúnem,
buscam um político, vamos falar de recurso federal, né? Não de estadual, vamos falar de federal, mas do estadual também. Mas do federal, os vereadores se reúnem, a todos ou uma parte dos vereadores, buscam uma conversa com um deputado federal ou um senador, em um pedido de apoio, de emenda ou extra-emenda, que eu já disse aqui que existem os 2 orçamentos, e os 2 podem atender a Câmara. E nesse pedido de apoio, por exemplo, a ideia que eu dei para esse vereador foi, cara, pede um recurso que vai vir via prefeitura, a prefeitura vai receber esse recurso e ela vai adquirir esses veículos e vai destinar para a Câmara. A Câmara, ela faz parte da rede municipal. Então, algumas captações a Câmara pode receber de forma direta e algumas não, porque o executor é a prefeitura. Márcio, um exemplo de captação que a Câmara poderia receber de forma direta, por exemplo, uma questão de custeio. A Câmara, por exemplo, quer fazer algum curso de legislação, de etc e tal, né? Porque são 2 papéis fundamentais do vereador, né? Legislar e fiscalizar. Então, se o vereador precisa de uma capacitação, de um treinamento e etc e tal, que isso envolve custeio, com toda certeza a Câmara pode receber de forma direta. Agora, envolveu construção, obra, veículos, a Prefeitura recebe o recurso e repassa para a Câmara. Mas, Márcio, se o recurso for para a Prefeitura, o prefeito pode ser que não repasse para a Câmara. O recurso vai carimbado. Você pode colocar o recurso carimbado, direcionado. Esses veículos é para a Câmara Municipal. Várias câmaras municipais já receberam recursos para tudo isso que eu falei ao longo dessas últimas 2 décadas, por exemplo. Então, seria um exemplo isso aí, para a Câmara Municipal. Dá um exemplo, Márcio, do tipo por exemplo, a Câmara Municipal ela poderia ali captar recurso para poder ter uma assessoria, uma consultoria. Por exemplo, aqui a gente oferece alguns treinamentos. Você falou que treinamento poderia. Mas, por exemplo, esse diagnóstico que você faz, né? De monitoramento e fiscalização da gestão do recurso público. Porque uma coisa é a captação, outra coisa é a gestão desse recurso. A Câmara poderia captar recurso para poder ter ali uma assessoria, uma consultoria que ajude ela, sobretudo pensando em municípios com menos de 50 mil habitantes, né, que a maioria deles não tem nem assessor para poder ajudar eles. Então, pensando nas pequenas prefeituras, nos pequenos municípios, essa Câmara poderia captar um recurso para poder fazer uma assessoria na área de gestão, já que é função do vereador fazer essa fiscalização do que está acontecendo? E contratar uma assessoria para isso? Sim, com toda certeza. Isso é uma dúvida muito frequente, né? Vou expandir um pouco mais ela. Algumas pessoas me procuram de ONGs e falam, Márcio, mas a ONG sou eu. Ou os secretários me procuram, né? O secretário sou eu. Não tem ninguém aqui, só tem eu. E a ONG só tem eu não tenho nem sede. Então a ONG não precisa ter sede, a ONG não precisa ter corpo técnico. Porque tu vai captar um recurso, e a Câmara também serve para a Câmara, a mesma coisa. Tu vai captar um recurso e tu vai contratar. Precisa de consultoria jurídica? Vai estar incluso no recurso lá, a consultoria jurídica. Consultoria administrativa, consultoria contábil, de contratos, seja lá o que for, de gestão. Tu vai colocar todas essas consultorias. Tu pode colocar tudo isso como pessoa jurídica ou como pessoa física, e vice-versa. Então é aquela coisa, né? As pessoas acham que captar recurso é para uma obra. As pessoas acham que captar recurso é para 1 mês, 2 meses, 3 meses. Tem ONGs que captaram recurso acima de 160 milhões de reais para ser gasto em 10 anos. 10 anos gastando 160 milhões de reais. Dividido por 10 anos dá 16 milhões mais ou menos por ano. E esse recurso é para custear as atividades da ONG. E outra coisa interessante, eu posso captar um recurso só para coisa nova, novos projetos? Não, tu vai captar recurso para aquilo que tu já faz. Entende? Então, se a ONG não tem sede, no recurso captado ela vai colocar lá a locação de um espaço, que vai ser a sede dela. Se a ONG não tem corpo técnico, ela vai colocar lá contratação de RH ou contratação de uma empresa que vai já me fornecer esse RH. Entendeu? É a mesma coisa para a Câmara. A Câmara ela tem um papel, são 2 papéis principais da Câmara, né? Legislar e fiscalizar. Então, esse diagnóstico, que é um documento que eu fui criando ao longo desses anos todos, e ele foi surgindo de vários rascunhos, no começo, eu focava ele para prefeituras. Prefeito, tá aqui, ó, olha como é que tá a sua prefeitura. Tá assim, ó. Repasses mal passados, convênios sendo cancelados. Tá uma loucura a sua prefeitura. Depois eu comecei a perceber que aquilo ali também serviria para a Câmara, porque não é o papel do vereador fiscalizar. Então, se um vereador tem na mão dele um diagnóstico que mostra que a prefeitura poderia estar recebendo 1 bilhão e 100 milhões a mais, e acredite, isso existe, porque foi feito o diagnóstico desses municípios, então tu imagina e o poder disso na mão de um vereador para chegar num prefeito desse e dizer assim, ó, prefeito, o que está acontecendo aqui? Que a gente poderia estar recebendo 1 bilhão e 100 milhões a mais aqui na saúde,
e a nossa saúde aqui do município está, né, deixando a desejar. Então, peraí, por que nós não temos nenhuma obra nos postos de saúde, prefeito? E eu estou vendo aqui pelo relatório que não tem nenhuma obra com recurso federal, e é como se a nossa rede de saúde estivesse perfeita, e não está, porque nós precisamos de reforma, ampliação, precisamos de novas UBSs, e etc e tal. Então, é um documento extraordinário. Então, sim, a Câmara pode captar um recurso como a Prefeitura, como a ONG, a Secretaria, e etc, qualquer um, para contratar pessoas jurídicas para prestarem serviço para ela, para a entidade. Deixa eu fixar aqui o... Eu vi que fizeram a pergunta aí, a Marlene, eu vi uma pergunta da Marlene, ela falou, fala de prestação de contas. Prestação de contas é muito importante, né? Vamos lá, né? Nós temos a captação de recursos, nós temos a gestão do recurso captado. A gestão do recurso captado, ela começa pela execução, finalizando com a prestação de contas. E a prestação de contas é algo muito delicado. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de a maior parte dos recursos que nós estamos falando, né? Eu expliquei bem que são vários tipos de captações, mas nós estamos falando de recurso federal. Recurso federal, quem é que faz a análise quando tem um problema? É o TCU, né? O Tribunal de Contas da União. Quanto tempo demora para essa análise? Agora aí é uma boa pergunta. Então, o que acontece com a maior parte dos gestores? Quando o teu convênio chega na fase de ser analisado pelo TCU, se é que apareceu algum problema, isso demorou de 4 a 6 anos, a média, sabe, Grazi, de tempo. 4 a 6 anos para ser analisado. Será que o cara ainda está na frente lá da prefeitura, como secretário? Ele não está mais. E aí o Tribunal de Contas vai convocar esse cara para apresentar a documentação. Se é que houve algum erro. Por que eu estou falando isso? Porque muitos gestores que estão à frente de várias pastas, seja prefeitos, etc., secretários, eles nem se preocupam como os sistemas estão sendo alimentados. Aconteceu um caso muito interessante. Um dia um prefeito me procurou, queria o meu trabalho. Mas ele queria o meu trabalho para que eu ajudasse ele numa prestação de contas. O que estava acontecendo ali? Era uma escola do FNDE, a escola foi inaugurada, foi entregue, a população estava usando, só que no sistema estava tudo mal alimentado. Só que já tinha se passado, Grazi, mais de 6 anos. Ninguém tinha documentação de nada. Esse cara, ele teve que devolver o recurso. E o FNDE, ele pede, às vezes, o recurso todo de volta. Às vezes, uma parte só do recurso, e quando tu não tem que devolver, tu vai gastar no mínimo com o advogado. Então, é muito interessante, é muito importante você entender a diferença entre operacionalizar um sistema e entender de gestão de recursos captados. São coisas totalmente diferentes. As pessoas que acabaram de fazer um curso da Plataforma Mais Brasil, por exemplo, que é muito válido, é importante se fazer esse curso, elas acham que dali elas já sabem fazer gestão de recursos captados. E não sabem. Porque uma coisa é eu saber na plataforma onde anexa a nota fiscal. Outra coisa é eu saber como que essa nota fiscal tem que ser anexada da melhor forma possível. Ou seja, como que ela tem que estar elaborada. O curso, ele não ensina isso. Ele só ensina onde anexa. Mas ele não ensina como é que a nota fiscal tem que estar preenchida. Entendeu? É um exemplo, né? Podemos citar outros exemplos. Planilha de medição, e etc e tal. O recolhimento dos tributos. Isso é gestão de recursos captados. Que é bem diferente de operacionalizar uma plataforma. Muito bem, muito bem. Olha só que mundo novo, né? É um mundo novo, um mundo amplo aí. Que bom que a gente vai poder contar agora aqui. Que bom que a comunidade Lice vai poder contar agora com toda essa sua expertise, né, Márcio? E, Márcio, aqui você sabe que essa live é a live do improviso, né? E nessa live do improviso, a gente está sempre trazendo curiosidades sobre a vida do consultor, os bastidores. E eu queria que você me contasse, assim, qual foi a coisa mais inusitada que você já viu, que você viveu sendo um consultor nessa área? Qual foi a coisa mais, assim, meu Deus, olha o que está acontecendo. Inacreditável. O que foi? Conta pra gente. Ai, Grazi, essa pergunta eu acho que o mais... Vou citar uma coisa que eu lembrei agora aqui. O mais inusitado é quando uma pessoa faz uma captação de recursos e ela acha que ela pode fazer o que ela quiser com aquele recurso captado. Inclusive transferir para a conta dela, por exemplo. Ela acha que ela pode pegar aquele recurso e dar o destino que for e vai resolver tudo na plataforma e vai ficar por aquilo mesmo, entendeu? Então, assim, a pessoa sem noção nenhuma do que é você receber um recurso e ter que executar ele conforme as normas, diretrizes e leis, entende? Então, tem muita gente que todos os dias me procura com essas situações.
Um exemplo, eu consegui aqui 500 mil de um deputado e ele me colocou num programa que o programa não me oferece a parte de obras, é só custeio. Mas eu vou colocar aqui uma rúbrica para essa consultoria, mas esse dinheiro aqui eu quero comprar cimento, entende? Então isso já aconteceu muito comigo. Então o cara quer sempre dar um jeito, sabe aquele jeitinho? Não, mas eu preciso de obra, eu preciso de material de construção. Eu digo, amigo, mas é aquilo que a gente conversou lá no começo do vídeo, né? Te colocaram num programa para custeio, amigo. Era para ter te colocado num programa para obras. Não dá para fazer isso, entende? Então acontece muita gente querendo dar um jeitinho. E o jeitinho é uma das coisas que atrapalha a cidade inteligente, né? Ficar tentando fazer. A gente usa uma expressão aqui que é tentar fazer Belo Horizonte caber dentro de Sabará. Vai dar, né? É isso. É isso aí. Muito bom. E você quer perguntar alguma coisa? Grazi, eu queria te fazer uma pergunta. Você quer falar alguma coisa? É a live do improviso, vamos improvisar agora. Me fala. A live do improviso. Eita, nós! Vamos lá. Grazi, agora Conta. me responde. Qual é o principal papel de um consultor de cidades inteligentes? O que ele tem que ter assim como o principal que ele tem que desenvolver? Se é que existe um principal ou tem mais de um? Ó, primeira coisa que um consultor em cidades inteligentes precisa ter, um consultor aqui que quer trabalhar aqui, né, diante dos nossos princípios e valores, digamos assim, é que a pessoa ela tem que ser ética, ela tem que ser correta, ela tem que ser uma pessoa que realmente chegou no basta, que ela não... Porque, assim, o ambiente, né, Márcia, é igual você está falando aqui, assim, esse ambiente de política pública, ele é um ambiente muito propício a coisas erradas. Ei, me ajuda aqui a colocar a rubrica de obra no contrato que é de custeio, né? Então, me ajuda aqui a fazer, vamos dar um jeitinho, ninguém vai ficar sabendo, ninguém vai ver, isso eu não conto para ninguém, né? E aquela coisa, assim, que às vezes a pessoa tem até boa intenção, mas é contra as regras, né? Então, assim, se a gente quer promover cidade inteligente no Brasil, a pessoa que ela quer ser consultora em cidade inteligente, a primeira coisa que ela precisa fazer é tomar uma decisão de que ela vai ser defensora das regras. Ela vai seguir conforme a regra. Agora, para ela seguir conforme a regra, ela precisa conhecer a regra. E nesse ambiente de política pública, tem uma meia dúzia que conhece a regra em profundidade. E, em geral, essa meia dúzia usa a regra para benefício próprio. Então, qual que é o objetivo aqui, né, do Smart Citizen? Pegar pessoas que conhecem a regra e que querem fazer a coisa acontecer como ela tem que ser e levantar essas pessoas para que elas possam ajudar a formar outras pessoas. E que essas outras pessoas consigam aplicar a regra da forma correta e, por que não, ganhar um recurso financeiro com isso? Porque é uma profissão. Saber captar o recurso no ministério é uma profissão. Saber fazer um diagnóstico de uma cidade inteligente, né, baseado na regra brasileira, porque assim, todo mundo faz um monte de diagnóstico. Mas poucas foram as pessoas que debruçaram por cima de 230 leis no Brasil e definiu ali um processo de critérios que precisam ser desenvolvidos nas 230 leis para falar assim, para ter cidade inteligente tem que cumprir esses pontos aqui, ó. Não porque eu estou falando, ou porque a minha empresa presta esse serviço, ou porque eu tenho a tecnologia A, B e C que vai favorecer, porque a gente vê muito, né? Ranking de cidade inteligente, que o ranking ele é direcionado, quando você vai ver, a cidade ela é inteligente, ela é excelente, ela é eficiente, ela é criativa, ela é inovadora, ela é empreendedora, se ela tiver um determinado produto ali dentro, né? Então faz uma venda casada, né? Um título com um critério. Nós aqui, a gente foi olhar na legislação. O que a lei brasileira fala que tem que fazer para se tornar uma cidade inteligente?
E quem está fazendo isso? Nós olhamos e não tem ninguém fazendo o que a lei está falando para fazer. Então, vamos criar aqui uma metodologia, a gente criou uma metodologia para poder fazer isso. Então, hoje, quando a gente abre turmas aqui, a gente convida as pessoas para serem consultoras em cidades inteligentes, primeiro, ela precisa ter esse posicionamento. Um posicionamento coerente, um posicionamento ético, de que ela vai querer fazer aquilo acontecer, mas sem o jeitinho brasileiro. Porque aqui a gente não permite. A gente está, inclusive, criando aqui, dentro do Smart Citizen, um sistema de compliance, né? Que é um sistema aí de regras para atuação com o serviço público. Então, a gente está... Porque quem atua com o serviço público precisa ter... É um dos requisitos que precisa ter, né? Para poder fazer a oferta desse tipo de serviço. Então, a primeira coisa, ética. Que é uma coisa que a gente olha no Brasil e a gente sente falta, né? Parece que a gente está sozinho no oceano. Parece que a gente está sozinho, assim, nadando contra a correnteza, né? Então, mas o que eu digo, assim? Essas pessoas, elas existem, elas só estão espalhadas. O que a gente está fazendo é juntando essas pessoas dentro de uma comunidade, dentro de um ambiente seguro. Então, lá dentro, primeira coisa, ela precisa ser ética. Depois, ter o conhecimento da regra, né? E aí, se eu pudesse falar mais uma coisa, ela precisa estar ali dentro de uma comunidade que a sustenta. Porque se ela estiver sozinha, enfrentando esse mundo, ela não dá conta, ela cai. Sim. Então, estar em uma comunidade, estar em um grupo que vai te munindo de informação, que vai te atualizando, que vai te contando o que acontece. Como que eu fiz? Ela acelera o processo, né? Mas eu tenho outra pergunta agora. O que torna uma cidade inteligente? As pessoas que nela vivem. Porque uma cidade, ela é feita de pessoas, né? As pessoas, o brasileiro, ele tem uma visão assim de que cidade é o prefeito e a prefeitura, né? Acha que quem comanda a cidade é o prefeito e a prefeitura, e os secretários e etc. Mas não. Uma cidade, ela é composta por cada um de seus habitantes. Se aquelas pessoas não tiverem uma visão, uma compreensão de qual é a função dela naquela cidade, a cidade como um todo, como um organismo, ela não funciona. Porque não adianta só o prefeito querer ir lá fazer um projeto, captar recurso e fazer um projeto para gestão do resíduo. Vamos falar aqui de coleta seletiva. Sim. Ah, mas se o cidadão não separa o lixo, o projeto não funciona. Não adianta o prefeito ir lá e criar um programa de recuperação de nascentes. Se o pequeno produtor vai lá e não cuida da nascente, vão ficar sem água. Sim. Então, a cidade, ela é um sistema, né? Ela é um ser orgânico, vivo, né? E cada pessoa é uma célula desse ecossistema. Legal. Então, a gente precisa entender, né? Interessante. Como que cada... E a cidade com seus vizinhos, porque também não adianta uma cidade sozinha fazer tudo, né? Porque aí se ela é um oásis no deserto, o que vai acontecer? Vai todo mundo quer sair pro oásis, aí o oásis não dá conta e quebra. Exato. Então também tem que pensar nessa visão regional, né? Nessa visão de consórcios, de municípios, de integração, de bacia hidrográfica, né? Então tem várias possibilidades aí para acelerar cidades inteligentes. Legal. Né? Eu tava... E Márcio, deixa eu te fazer uma... Faz. Não, pode perguntar que depois eu pode fazer a pergunta. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta aqui da audiência. Startups podem pedir recurso federal? Existe uma modalidade, sim. Tem. Sabia que tem... Tem modalidade também. Existem certos tipos de... Isso é interessante, essa pergunta. Uma startup, né, uma entidade privada com fins lucrativos, né? Uma empresa. Uma empresa pode captar recurso federal, Márcio? Uma empresa privada com fins lucrativos? Pode. Existem modalidades destinadas a isso. Esses dias mesmo saiu um edital do MDR que estava focado, ele era para saneamento e focado em entidades privadas sem fins lucrativos e com fins lucrativos. E também as prefeituras. Olha só que interessante. Então também existe a captação de recursos para entidade privada com fim lucrativo, ou seja, uma empresa. Tem sim. Agora, eu estava pensando, Grazi, a gente fazer o seguinte com a galera que está assistindo a gente aqui.
a gente pedir para eles citarem um tema, sei lá, saneamento, meio ambiente, educação, e a gente poderíamos aqui nós dois darmos simularmos aqui como é que a gente faria para, nesse tema, esse município, por exemplo, qualquer X aí, poderia avançar no Cidades Inteligentes e com o apoio da captação de recursos. O que tu acha? Jogou um desafio aqui pra galera. Vai, consultoria ao vivo gratuita de aceleração de cidades inteligentes. É porque, na verdade... Não, eu curti. Assim, eu vejo que tu tem uma abordagem bem diferente, eu também faço uma abordagem bem diferente, né? No dia a dia, nas postagens e tudo mais. Porque a gente fica falando, né, cidade inteligente, eu fico falando captação, mas as pessoas acabam perguntando, mas como, né? O pessoal gosta muito, né? É aquela pessoa, né, que às vezes a pessoa acha que num áudio de 1 minuto vai aprender tudo sobre captação de recursos. Não vai. Mas eu acho que seria um bom desafio a gente mostrar agora aqui um exemplo, né, de um segmento qualquer, que o pessoal que está assistindo aqui pode escolher, que a gente vai mostrar um exemplo nesse segmento, como é que o município poderia se desenvolver tornar uma cidade inteligente nesse segmento, e o que a captação de recursos poderia ajudar para que isso aconteça. Saiu aqui. Captação de projetos de energia solar fotovoltaica. Uau. Saúde, educação, comunicação. Saiu um monte aqui. Fiscalização, agora não... Tem que escolher um. A galera entrou entrando. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Eu gostei desse aqui. E ecossistema de inovação. Esse também é legal. Bom, hein? Gostei também desse aqui, ó. Mexeu comigo agora, ó. Eita, nós. Mais de 1h30. Já estamos com 1 hora de live. Olha esse tema. Vai derrubar? Vai. Você vai escolher um e eu vou escolher um. Vai. Escolhe um aí. Qual que você quer começar? Não, pode começar você. Pode escolher um pra gente começar, nós dois. Escolhe aí. Aí tu inicia. Não, vamos nesse aqui de captação de projeto de energia solar fotovoltaica. Tá bom, então tu inicia, vai. Eu vou falar o quê? O tipo de projeto que poderia ser feito? Tu vai falar esse teu olhar de cidade inteligente. Como que isso vincula com a cidade inteligente? Isso. Tá, então vamos lá. Ó. Como que eu vejo? Gostei desse negócio. Vamos lá. Total no improviso aqui agora. Energia solar. Energia solar, ela está alinhado com o ODS 7. Então, quando a gente pensa ali nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é uma agenda que o Brasil assinou e ele se comprometeu a atingir as metas, você vai olhar lá, ODS 7, energia limpa e acessível. Então, se você faz um projeto para colocar energia solar, para fazer a transição da matriz, de sair da energia elétrica para a energia solar, você consegue aqui fazer processo de, por exemplo, colocar ali todas as empresas, todos os prédios públicos, as escolas, os postos de saúde, né? Para poder ser. E aqui tem um case que uma vez a gente trouxe com o pessoal para falar, que é o case da Prefeitura de Palmas, que eles conseguiram, com o projeto de energia solar fotovoltaica, diminuir em 50% do IPTU do município. Olha só. Porque aumentou a arrecadação de imposto do ISS. Interessante. Olha que bacana. Então, é um projeto que ajuda a questão do meio ambiente, é um projeto que aumenta a arrecadação do município, é um projeto que tem um apelo político gigante, porque você vai diminuir a conta, né? do cidadão. E olha que a bandeira vermelha está... O município vai adorar ter a sua conta de luz diminuída aí. E se você vincular ainda com essa questão do IPTU, porque o IPTU é aquela coisa assim, o IPTU é uma renda dentro do município que ele não pode abrir mão dela. Mas se o gestor comprovar que tem uma outra renda que vai substituir o IPTU, ele pode abrir mão do IPTU. Não pode passar prejuízo, né? E foi isso que fizeram lá em Palmas. Entendi. Então, olha só, é um projeto... e ainda entra no processo de eficiência energética, indicadores de sustentabilidade e ainda pode entrar no processo de crédito de carbono. Olha aí, que excelente. Gera renda ainda com crédito de carbono e energia solar. Olha que sensacional. E aí, como que a gente capta recursos para esse projeto? Olha só, olha que interessante te ouvir falar sobre isso, com esse teu olhar de cidade inteligente. Bem legal, gostei. Agora, com um olhar de captador, né? Energia solar, fontes renováveis, né? Vamos ampliar mais isso aí? Eólica, hidroelétrica e etc.
até biogás, por exemplo. Então, fontes renováveis, Márcio. O que a gente pode captar? Que a solar está lá inclusa. Cara, o governo federal, através dos ministérios, ele tem tantos programas para isso. Várias captações já foram feitas. Eu mesmo participei de várias. Por exemplo, a distribuição de kits de energia solar, kits para o cidadão. Então, o cara coloca na casa dele lá umas 4 placas, e aquelas placas ali já vão suprir uma parte da energia. Ou então já vão... você pode fazer de forma isolada ou conectada em rede, né? Que é off-grid e on-grid. Então, tu pode fazer de forma isolada, por exemplo, o agricultor, né? O morador da zona rural. Então, aquele cara que mora na zona rural, que ele não tem... Porque ainda existe, né? Locais que são isolados, né? Então, ele não tem o atendimento da rede de pública, você pode fornecer a ele um kit. Aí, esse kit você vai prever que ele vai, por exemplo, essas placas, a somatória delas, vai conseguir ligar aí 4 lâmpadas, uma geladeira, uma TV, tu faz um kit que vai suprir uma certa necessidade dessa pessoa. É um exemplo. Outro exemplo, tu pode também fazer uma usina solar para atender um vilarejo. Então, se é isolado, eu posso ter a usina solar. Então, tem muitos locais que são isolados e a energia é gerada através de óleo, né? Então, tem muitos locais que ainda é óleo. Então, eu posso instalar nesse local do óleo uma usina solar que vai atender essa comunidade e o óleo vai ficar desligado. Caso haja necessidade, você liga as máquinas no óleo para gerar energia para suprir uma falta da solar, né? Porque a solar tem as suas deficiências, né? Então, é só no horário de sol, etc e tal. E se eu não usar bateria, é só quando tem sol mesmo. Se eu usar bateria, eu consigo... Só que quando eu uso bateria, eu aumento a minha manutenção. Então, tem que ser, várias coisas têm que ser pesadas aí. Mas o interessante é saber que tudo isso que eu falei até agora tem recurso federal para isso. A ONG ela pode captar um recurso e ela mesma instalar as placas solares nela. A ONG. Um exemplo, maternidade, hospital, Santa Casa, uma associação, um instituto. Então, ele capta recurso, comunidades terapêuticas, eles captam recurso, instalam as placas solares, e ali eles vão ter ou zerar a conta, ou então eles vão diminuir a conta, ou seja, vai sobrar um dinheiro mais, né, para a ONG. E aí municípios, o município ele pode captar recursos para construir uma usina solar, e esse município, com o que vai ser gerado de crédito nessa usina, ele vai conseguir abater em toda a rede municipal onde tem o CNPJ dele. E melhor ainda, eu posso me unir com outros municípios, um consórcio, e construir uma usina solar que vai gerar crédito para todos os municípios que fazem parte daquele consórcio. Por que como consórcio, Márcio? Porque como consórcio, eu me fortaleço politicamente, né? Então é mais fácil eu, com meus amigos aqui, os outros prefeitos, juntos nós, como consórcio, construímos essa usina. E o CNPJ que vai estar lá no medidor, que é o bidirecional, que vai estar na saída da usina, é o CNPJ do consórcio. E o consórcio vai estabelecer as regras de como vai ser feito o rateio dos créditos que vão ser gerados. Então, assim, pode ser solar isso, pode ser eólico, pode ser biogás, né? Nós temos o problema dos aterros, dos lixões. Para onde está indo todo esse lixo? E por que não transformar esse lixo em energia? Por que não, a partir desse lixo, gerar energia? Né? E por que não fazer uma medida, como é que dá o nome? Com as duas soluções, né? Híbrida, com as duas soluções, uma parte solar, outra parte biogás. Então, os exemplos nessa área são muitos. E tudo está disponível através de recursos de emenda e extra-emenda. Você tocou num ponto aqui que eu quero falar, e eu não sei se... Eu queria trazer aqui 2 pontos que são pontos, e aí eu vou usar do princípio da legalidade, que vai trazer uma certa urgência para a gente poder resolver alguns problemas, que é, ano que vem, tem 3 instrumentos de planejamento que os municípios vão ter que criar. E aí vamos falar de como que os municípios poderiam usar esses 3 instrumentos para captar recursos? Vamos. Que é plano diretor, plano de mobilidade e plano de saneamento. Então, deixa eu só trazer alguns dados aqui para vocês. Plano diretor, ele é uma lei municipal, é uma lei federal que os municípios com mais de 20 mil habitantes todos têm que fazer, obrigatoriamente, e os municípios que são de região metropolitana, que tem potencial turístico, que tem um potencial aí de estar sobre uma área de influência de um grande empreendimento, ou uma mineração, ou uma barragem, ou uma hidrelétrica, ou uma ferrovia, ou uma rodovia, né? Ou seja, praticamente todos os municípios no Brasil têm que fazer, assim, porque se você não cai num critério, você cai nos outros, assim. Então, e esse plano diretor é esse instrumento estratégico, vai definir a cidade que temos e a cidade que queremos. Ano que vem, o prazo é abril, os municípios têm que entregar o plano de mobilidade. E aí está acontecendo um grande erro,
que é o quê? O plano de mobilidade também vai pensar a cidade que temos e que queremos em 10 anos, aproximadamente. Imagina o que você pensar na mobilidade agora para daqui a 10 anos. Você não pode só fazer uma atualização do plano comum. Você vai precisar pensar nos novos modais, vai precisar começar a pensar em carros elétricos, ônibus elétrico, vai precisar começar a pensar em como que você vai preparar a cidade para esse novo tipo de modal. Porque se você coloca lá no plano que você vai continuar trabalhando só com gasolina, daqui a 10 anos, o município está, literalmente, né? Porque não vai atingir as metas e a tendência agora é a gasolina só ficar, os derivados de petróleo cada vez pior. E ano que vem também os municípios têm que atualizar. Ó, você está ouvindo os fogos de artifício? Que tá rolando aqui? Não. Tá rolando uns fogos de artifício aqui. Deve ser a torcida do Galo, né? Quem é mineiro aí torce pro Galo? Fala aí. Será que vai ser campeão amanhã? Campeão do Brasil. O povo aqui já tá em comemoração, legal, meu filho. Assim, o jogo nem saiu, já tá na comemoração aqui em BH. Mas, enfim, a questão do saneamento. Ano que vem, os municípios têm que fazer a atualização do plano de saneamento deles de acordo com o novo marco de saneamento. O novo marco de saneamento trouxe metas para serem cumpridas até 2031, que é 90% da população tem que ter água potável e 90% da população tem que ter esgoto tratado e resíduo tratado. Olha o desafio. E aí a gente tem que começar a pensar nessas novas modalidades. Vamos falar de saneamento. Vamos. O que eu acho que seria interessante, pensando em cidades inteligentes? Você não vai só fazer uma renovação do plano, você já tem que trazer ali insights para cidades inteligentes pensando em saneamento. Saneamento a gente fala de água, esgoto, resíduo e drenagem. Correto. Ok? Então, é isso que está dentro do contexto do saneamento. Quando a gente vai falar de água, a gente precisa pensar em cuidar das nossas fontes. Correto. Porque a água é um recurso que é finito, né? Se você não cuidar, uma hora acaba. Então, fazer um trabalho de monitorar. Aí, sabe o que é legal que a galera está fazendo? Monitoramento e fiscalização. E aí, trazendo aqui que alguém também falou de fiscalização. Hoje, existe uma tecnologia que facilita muito o processo de fiscalização dos municípios, que é o geoprocessamento. Excelente. O voo com drone. Então, hoje já tem um serviço, que é um serviço de Smart City, que é cidades inteligentes em inglês, as a service, como um serviço, onde o gestor ele vai contratar ali um serviço que vai pagar por mês para empresa de consultoria ou para a ONG, ou seja lá quem vai prestar o serviço, que tem que passar o drone na cidade, tem que mapear os desmatamentos, aí vai falar para ele assim, ó, manda o seu fiscal aqui, aqui e aqui. Legal. Então já é uma coisa direcionada. Então, em vez do fiscal ficar rodando a cidade inteira, usa das imagens de satélite, das imagens de drone, para poder fazer uma análise dos dados antes. Tecnologia. E aí já fazer um direcionamento. Isso serve para meio ambiente, isso serve para ocupação do uso do solo, novos loteamentos, desmembramento. A pessoa que foi lá e fez um puxadinho na casa e não avisou o prefeito, né? E aí está escondendo ali, não quer pagar o IPTU, mas aumentou a construção. Então, todo o processo de fiscalização, a gente consegue dar uma ajuda e acelerar e melhorar a qualidade do serviço com o uso do geoprocessamento, esse cadastro da cidade, né? O uso de imagem de satélite, tudo. A gente consegue dinheiro para isso? Com toda certeza. O MDR, o Ministério do Desenvolvimento Regional, ele tem um programa voltado para Smart Cities. Ele tem um programa que ele tem esse nome aí, o programa, entendeu? Então, tanto para aquisição dos equipamentos, quanto para a contratação da empresa de consultoria. Tudo que tu falou aí, esses planos, né? Na verdade, o que eu vejo, qual é a minha visão de enxergar tudo isso? A minha visão, para quem já trabalha há mais de 24 anos com gestões aí públicas, é que tudo tem que se iniciar no planejamento, no plano. Então tem que ter um plano, seja um plano diretor, um plano de mobilidade urbana, tem que ter um plano municipal. Então esse plano, ele bem elaborado, com equipe técnica, né, com dados técnicos, com a coleta de informações, e isso aí com também reuniões com a sociedade civil, com todo mundo, participação da Câmara, dos vereadores, com várias reuniões aí para discutir tudo isso, né? Para todos esses temas,
que nós estamos falando aqui, desde saneamento, todos. E aí esse plano, ele vai dar um norte para como que esse município vai desenvolver suas atividades e qual seja o segmento. E, inclusive, esse plano, ele fortalece para que a Câmara Municipal possa fazer uma legislação voltada para atender aquela finalidade. Então, tanto para a elaboração do plano, quanto para a aquisição de todos esses trabalhos de consultoria de pessoa jurídica ou dos equipamentos, é totalmente possível adquirir tudo isso. Né? Unidades meteorológicas, né? Laboratórios para análise da água, do solo, tudo. E pode adquirir drone, equipamento de estação total e todo esse equipamento, contratar a equipe para poder fazer isso. Igual aqui a Edi colocou aqui, regularização fundiária. Né? Preciso de equipamento, eu preciso ir lá, mapear a área que está irregular e etc e tal. Na regularização fundiária, ainda vai ter o trabalho do cartório, que é pago pelo recurso captado, e ainda tem um trabalho de consultoria jurídica, tá? Porque tem muito jurídico aí na regulação fundiária. Tudo pago pelo recurso captado. Entendeu? Então, assim, nessa questão de drone, por exemplo, a Defesa Civil tem programas que ofertam aos municípios já drones já. Ah, mas o drone que está lá, a especificação não me atende. Não tem problema. Você vai colocar uma especificação de um drone que vai lhe atender naquilo que você quer, né? Até porque se for um drone para fazer um sobrevoo em uma determinada região, não é esse drone que a gente usa no dia a dia para brincar. É um drone diferente, ele é profissional, né? Então ele tem uma outra tecnologia, ele é mais caro. Mas com toda certeza é possível, sim, a prefeitura, ou até uma ONG poderia fazer a captação disso e ofertar esse serviço ao município, por exemplo, com toda certeza. Uma ONG pode captar um recurso e ela elaborar esse plano municipal aí, que tão é necessário pelo município, ou por vários municípios, por exemplo. Tá, olha só, o pessoal mandou aqui um monte de área nos comentários. Não vai dar tempo da gente responder tudo isso. Mas eu quero fazer um potpourri aqui com você, assim, ó. Eu pergunto, você fala. Pode ou não pode? Pode ou não pode, sabe? Pode ser? A resposta é sim ou não, sabe? É igual a café. Você quer trocar as suas férias nos Estados Unidos por abacaxi? Sim, sabe aquela coisa? Fechou, vamos lá. Vamos fazer aqui um rapidão. Porque nós vamos ter que fazer outra live. Eu adorei esse negócio de pegar aqui as coisas e fazer, hein? Eu gostei desse negócio. Legal, a gente pode fazer mais vezes isso, hein, Márcio? Pode falar. Legal, uma vez faz aqui no meu canal, uma vez faz no seu. Na próxima eu vou estar tomando uma cervejinha aqui, relaxando, tomando uma cervejinha e comendo a carne assada. Na próxima. Ó, aí nós temos que fazer essa live na sexta-feira à noite, né? Vamos fazer, na sexta no sábado. Fechou. Na sexta, no sábado, já traz o shopping e nós vamos falar aqui de captação de recursos. Bate-papo, né? De captação de recursos. Muito bom. Deixa eu te perguntar. O pessoal colocou aqui, para a elaboração dos planos municipais, dá para captar recurso? Sim, com toda certeza. Para compra de equipamentos, como, por exemplo, carros, caminhões, drones, estações totais, compra de material de construção, compra de materiais tecnológicos, tipo assim, equipamento para telemedicina. Sim, inclusive o software, aquisição e locação de software. Porque precisa do software, né? Vai precisar do software. O ArcGIS é um software bem famoso desse ramo aí, não é? Desse segmento. O ArcGIS é um bem famoso aí, que é caro. Com toda certeza. Sim. Dá para montar toda a infraestrutura de dados, o cadastro, a compra das imagens, fazer todo o negócio para a cidade se tornar inteligente, começar ali com o pé direito, que é um serviço que é cara de topografia, que vai lá, tem que mapear toda a cidade, tirar foto, fazer street view nas casas da cidade, para ter as fotos da fachada, para fazer a categorização das casas, se ela é de alto padrão, baixo padrão, para poder fazer uma cobrança justa do IPTU. Dá para fazer? É aquela coisa, né, Grazi? Eita! É aquela coisa, né? Se eu vou comprar o equipamento, é porque eu tenho um profissional para operacionalizar, né? Agora, se eu não tenho um profissional, eu contrato logo o serviço. Então, dá para contratar o serviço também. Que maravilha. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa, assim. Na verdade, vai dar para captar tudo, né? Tem alguma coisa que não dá para captar? Na verdade, tudo que tu possa imaginar dá para captar. Eu posso da captação colocar, incluir, inclusive,
equipamentos importados, por exemplo. Entende? Qual é o principal fundamento de uma captação de recursos? Eu tenho que demonstrar que aquilo ali é de interesse público. É o principal fundamento. Então, se eu demonstrar que é de interesse público, por exemplo, eu captar um recurso para ter uma empresa que vai me ofertar todos esses serviços aí de topografia, de imagens aéreas, para que eu possa fazer todo o mapeamento da minha cidade e que eu possa, por exemplo, utilizar isso na arrecadação do IPTU, é de interesse público, porque a prefeitura vai estar arrecadando os impostos que ela precisa arrecadar. Só que a prefeitura não tem dinheiro em caixa para contratar esse serviço. Então ela vai fazer a captação para contratar esse serviço e aí ela vai... Um prefeito uma vez... Grazi? Travou? Entendi. Então, na verdade, o que você está me... Sou eu que estou travando ou é você que está travando? Um prefeito... Será que sou eu? Prefeito uma vez me... Fala aí para mim, você que está acompanhando. Isso, fala aí. Fala aí, você que está acompanhando a gente. Quem que está travando aqui? Sou eu ou é o Márcio que está com a internet caindo? Para vocês, quem está caindo? Sou eu ou o Márcio? Manda aí no chat. Deixa eu ver aqui. E, Márcio, então, na verdade, você está me dizendo que a gente... Ah, sou eu que estou travando. Ah, tá ok, mas os dois estão caindo. Eita, nós. Ó, é os dois. Estamos caindo. É porque nós estamos desmistificando o processo. Deixa eu te falar uma coisa. Então, você está me dizendo que, no final das contas, para você poder captar um recurso, existe ali uma forma correta de apresentar a informação, de amarrar aquele projeto ao interesse público. Na verdade, o pulo do gato está na forma como você vai apresentar e vai amarrar isso. Exatamente. E aí, se a pessoa não sabe o que é interesse público, se ela não sabe o que é cidade inteligente, se ela não sabe quais são as regras ali, os instrumentos que foram feitos, as metas que o governo atingiu, que ele se comprometeu, se ele não tiver essa argumentação para poder amarrar o projeto, não vai. Tá me ouvindo bem? Tô travando? Deixa eu dar um exemplo aqui, Deixa eu dar um exemplo. Tem uma ONG que fez uma captação de recursos para fazer atendimentos oftalmológicos. O recurso que ela recebeu, alunos de uma rede municipal, alguns municípios, sabe? Da rede municipal de alguns municípios, alunos de uma faixa etária de idade. E aí, o que aconteceu? Ela selecionou esses alunos e esses alunos... para um consultório oftalmológico particular. E o recurso captado pagou essas consultas todas. Lá no consultório oftalmológico, o médico verificou se esses alunos precisavam ou não de óculos. E os alunos que precisaram de óculos, essa ONG, ela contratou uma empresa que ia fornecer a armação e a lente. Então, pensa comigo aqui. Essa ONG podia ser eu. Não tinha ninguém. Eu selecionei alunos, mandei eles fazer consultas com um médico, qualquer médico. Esse médico verificou lá quem precisava de óculos, e aí esses pedidos todos que o médico fez, eu passei para a fábrica aqui de óculos, de lentes, e entreguei esses alunos. E a ONG recebeu por isso, entendeu? Olha que interessante. Mas como foi que a ONG conseguiu fazer isso? Porque ela demonstrou que isso era de interesse público. Porque ela demonstrou que os alunos... que alguns alunos ali precisavam sim de óculos e a gente precisava entender quais deles precisavam. Até porque quando o aluno precisa de óculos e ele é um aluno, ele é de família de baixa renda, ele não consegue ter o óculos, aquilo vai prejudicar o ensino dele, não é isso? Então, todo esse histórico ela montou para conseguir o que ela quis e ela deu certo. Ela captou, executou o recurso e fez a prestação de contas. E eu tenho esse caso postado no meu canal, os detalhes dele, inclusive valores. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu adorei. Eu quero agradecer aqui a sua presença, Márcio, por você ter ficado aqui com a gente.
E agradecer você que está aí do outro lado e que acompanhou. Me fala aqui se você gostou. Agora é a hora da foto, Márcio. Vamos. Faz pose, que nós vamos fazer pose. A galera vai tirar um print e vai nos marcar nos stories e vai nos contar qual foi o maior insight que teve dessa Legal. live. Então vai, ó. Faz pose. Tira aí. Foi? Então tira aí a sua foto. Marca a gente nos stories aqui, ó. Eu fixei o comentário aqui com o hashtag do Márcio. Márcio Neri. Ó, é @_ Márcio Neri _. Então, marca a gente lá nos stories e conta pra gente. A gente quer saber. Essa live também vai ficar gravada. Então, você vem aqui também nos comentários e já fala pra gente o que você gostou. Deixa aqui o comentário, porque tanto eu quanto o Márcio, a gente vai ler todos os comentários e responder vocês, tá bom? Márcio, fica aqui o convite pra gente criar um quadro aqui de nosso Cidades Inteligentes e Captação de Recursos em 2022. Vamos fazer uma live aí nas terças-feiras da vida? Né? Será que esse pessoal quer esse negócio? Não sei se vocês vão Vamos ver nos comentários, né? O que vai acontecer nos comentários, né? Vamos ver aí os comentários aí, se o povo vai querer. Fala pra mim, ó. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos oferecer aí uma segunda live. Nós vamos fazer mais uma segunda live se nos comentários desta live, cada uma dessas pessoas que estiver aqui, marcar lá pelo menos 2 colegas. Aí se a gente chegar, ó, tem 60 pessoas aqui, se a gente chegar em 60 comentários com 2 marcações de cada um, a gente faz uma segunda live. Se não tiver participação da galera, nós não vamos fazer, né? Tem grave. É justo, né? Olha só a consultoria gratuita que a gente deu aqui, né? 2 comentários. É justo. E se eles fizerem isso, Grazi, eu tava pensando aqui, tem como colocar um terceiro nessa live? Não tem um terceiro participante? Tem como colocar um terceiro. Se isso acontecer, antes do final do ano, a gente faz mais um agora em dezembro, e aí a gente chama a pessoa para ela fazer a pergunta para nós ao vivo. Fazer a pergunta ao vivo. Fechou. A gente faz um sorteio dos comentários. Eu consigo fazer um sorteio. E aí, ó, então nós estamos criando a live do improviso, nós estamos criando a regra aqui agora. Como que vai ser para você poder participar? Vai ter uma segunda live antes do final do ano. Se nesta live tiver 60 comentários, e nesse comentário você tem que marcar 2 pessoas diferentes. Legal. 2 pessoas diferentes. No dia da live, eu vou fazer um sorteio e eu vou chamar a pessoa sorteada e ela vai receber uma consultoria aqui de projetos para cidade inteligente e captação de recursos. Show. Eita, que sensacional, hein? Excelente. Gostei, hein? Gostei, hein? Vamos ver, mas para isso acontecer, mínimo de 60 comentários nessa live. Eu vou salvar a live e você vai lá, compartilha o seu maior insight no comentário e marca 2 pessoas. Combinado. Tá bom? E coloca a hashtag. Qual vai ser a hashtag da live? Vamos criar uma hashtag da live. Acho que... O que vai ser aí? Acho que pode ser live do improviso, não? Live do improviso. Hashtag live do improviso. Pode ser live do improviso. Ou vamos subir a hashtag 50% mais 50% mais um. 50 mais 1. 50 mais 1. 50% mais 1, que é a nossa meta. A nossa meta de ter 50% mais 1 de cidades inteligentes do Brasil. Vocês vão entender de projetos inovadores e vão entender de captação de recursos. Pode ser? Você bota lá no seu comentário, coloca lá o seu comentário, marca 2 pessoas e coloca a hashtag 50 mais 1. 50 mais 1 é a hashtag, ok? Vamos subir a hashtag 50 mais 1. 50% mais 1 de cidades inteligentes do Brasil até 2030. Bora? Então tá bom. Vou fazer aqui a postagem e eu aguardo vocês, então. E aí a gente fala, né, Márcio? A gente envia lá no... Você acompanha aqui nos stories, acompanha aqui no grupo dos WhatsApp, que eu vou avisar vocês quando que vai ser. Tá bom? Márcio, muito obrigada. Você quer dar um recado? Ah, Márcio, antes disso, tem uma última pergunta que o pessoal fez e que eu preciso te fazer. Que é o seguinte. O Samuel,
ele perguntou o seguinte: como que é a participação do consultor nos projetos de captação? É no risco? E aí eu queria que você me falasse assim, um processo de captação envolve quantos agentes? Boa. É só o captador e coisa ou precisa mais pessoas? E como que funciona isso, assim? Para você conseguir captar o recurso, quais são os agentes envolvidos nesse processo e se é no risco? Excelente. Ó, a captação voltada a entes públicos, ela não pode ser no êxito, no risco. A ente público não dá. A lei não permite isso. A lei nem permite percentual, cobrança de percentual. Então você tem que ter um contrato de consultoria, independente do que você vai captar, certo? Com ente público é assim. Com as ONGs, aí você pode sim fechar uma parceria de no êxito você receber da entidade, da ONG, ou do próprio recurso captado. E aí essa questão de percentual é de captador para captador. Eu acho que o mercado de trabalho fica mais ou menos algo em torno de 5% a 10% o percentual. A não ser que você, além da captação de recursos, você vai escrever o projeto, a não ser que além da captação de recursos você vai acompanhar durante a execução, até a prestação de contas. Então, para cada caso é um caso. O que tem que ficar bem claro é o seguinte: com ente público não existe êxito nem percentual em cima daquilo captado. Até porque na captação de recursos envolve o captador, o ente, seja público ou privado, o político, se é que vai ter o parlamentar, se é que vai ter apoio ou não político, né? E isso nós estamos falando, não existe nada de corrupção nisso, é apenas o apoio. E o Ministério, né? Então, são fatores que estão além da capacidade do captador, né? O captador, ele detém a expertise em onde está o orçamento, como apresentar o projeto e como aprovar. Só que tem coisas que estão acima da capacidade dele. Por exemplo, digamos que na hora lá de apresentação, o Ministério pediu um documento e a tua entidade que tu está ali tentando fazer a captação, ela não tem um documento. Você vai perder a captação. Então, tu fez a tua parte, mas a entidade não fez a dela. E aí, como é que fica? Tu faz o teu trabalho, mas ela não faz a dela. Ah, não, a entidade apresentou toda a documentação, mas tu não apresentou um projeto viável a ser aprovado. Aí a captação foi perdida por tua culpa. Então, para cada caso tem que ser estudado aí, mas tem que ficar bem claro isso aí. Para ente público não existe êxito nem percentual. E para os entes privados, as ONGs, tem sim como fazer um contrato e a ONG te pagar ou tu receber no recurso captado. Como é que tu recebe no recurso captado? Se o recurso envolve obras ou equipamentos, não tem como receber no recurso captado. Mas quando o recurso captado envolve custeio, e aí tu pode casar a obra com custeio ou equipamento com custeio. Se tem custeio nele, tem como sim incluir. Muito bom. Então, agora que já está esclarecida as formas de contratação de um consultor na área de captação de recursos, fica aqui o convite para você poder seguir os nossos canais. Se você ainda não nos segue, segue aqui no Instagram, tanto o meu quanto o do Márcio. Segue no YouTube também. Semana que vem a gente tem live terça, quarta e quinta no Instagram e no YouTube, sendo no YouTube com compartilhamento de tela. Se eu fosse você, eu não perdia esse evento por nada. Dia 9 de dezembro, a gente tem aí o Smart Citizen Day, onde eu vou te falar os 5 passos para você poder acelerar as cidades inteligentes do Brasil através da sua atuação profissional. Então as pessoas fazem, como que eu posso ajudar a acelerar a cidade inteligente? Então vem aqui que eu vou te contar, dia 9, os 5 passos que você tem que seguir para você conseguir acelerar as cidades inteligentes do Brasil. Se cada um fizer os seus passos, seguir os seus 5 passos, a gente consegue alcançar esse objetivo mais rápido. Excelente. Eu não sei você, mas eu estou comprometida com a meta de ter 50% mais um de cidade inteligente no Brasil até 2030. O Márcio se comprometeu também, está vindo aí unir esforços ao Instituto Smart Cities e vai se tornar o nosso professor também em 2022. Se você passou por aqui, se você segue a gente há muito tempo, você conhece o Rodrigo Lopes, que também está comprometido e ele continua em 2022. E tem um outro professor, que eu vou ver se eu consigo fazer a anunciação dele ainda esse ano, né? Que é o Braulio Magalhães, que também vai dar apoio na elaboração do plano diretor. Explicar para vocês como que o plano diretor, que é esse instrumento aí que vai acelerar muitas cidades inteligentes nos próximos 4 anos, um mercado gigante. Então, quem tiver dentro da comunidade LIS, se tornar aluno aí para poder acompanhar 2022, não vai ter 2, mas vai ter 4 professores. Show. Então, fica ligado que a gente vai trazendo aí essas novidades, montando um time de peso para poder acelerar as cidades inteligentes. Então, te vira, se organiza e entra logo para essa comunidade para você ficar junto com a gente. Vou encerrando por aqui.
E a gente se vê na próxima terça-feira com mais uma live e na próxima quarta e quinta também, tá? E a gente segue aí na live do improviso. E não esquece de colocar nos comentários dessa live hashtag 50% mais um e marcar 2 pessoas para você poder receber 1 hora de consultoria de captação de recursos para projetos de cidade inteligente, numa live que vai acontecer ainda esse ano. A gente vai fazer só se tiver 60 comentários, marcando 2 pessoas. E hashtag 50% mais um nesta live. Ok? Boa noite, Márcio. Muito obrigada. E fica combinado que na próxima live a gente vem, você vem com a sua cervejinha, eu vou trazer meu vinho. E nós vamos fazer uma consultoria leve, light e boa como tem que ser, combinado. Né? Fechou? Tá combinado, então. Então tá liberado na próxima live. Isso daí. Vamos junto. Tchau, tchau. Boa noite. Até mais. Tchau para todos. Até mais.